pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, aula de biologia e vamos concluir o módulo 2, citologia, o capítulo 5, membrana celular e citoplasma. Então essa quarta parte, ela vai estar na página 95 e vamos lá. Então, pessoal, no tópico 5.8 nós temos as mitocôndrias e os plastos. Isso está na página 95. E vamos começar vendo a mitocôndria, ok? Mitocôndria, pessoal, é uma organela muito importante para as células eucarióticas, né? Alguns protozoários, alguns protistas não possuem essa organela. O restante de todos os outros eucariotos possui essa organela. Ela é uma organela responsável por um processo chamado de respiração aeróbica. Tem a ver muito com o oxigênio, mas tem mais a ver com a produção de energia. Então, as mitocôndrias são as usinas de força da célula. É de lá que sai o chamado ATP, ou adenosina trifosfato, que é a energia que faz a célula funcionar. É a gasolina, é a vida da célula, consequentemente a nossa vida também. Então nós precisamos utilizar reações químicas que acontecem dentro da mitocôndria, utilizando água, utilizando o oxigênio e utilizando carboidratos do tipo glicose. Isso tudo precisa estar presente em reações complexas, reações químicas dentro da mitocôndria. Aqui está ela, ó. Então essa organelazinha que apresenta várias dobras dentro dela, e essas dobras são responsáveis por as reações químicas da respiração celular, da respiração aeróbia, certo? A respiração precisa do oxigênio. Então, como eu disse, presente em quase todos os eucariotos com a função de produzir energia para a célula. Nós temos as dobras que nós chamamos de cristas mitocondriais. E temos a matriz mitocondrial, que é essa substância aqui, ó. Parece uma água, parece uma substância líquida. Na realidade ela é líquida, é viscosa, mas que não tem só água presente. Existem várias substâncias químicas. Com isso, a célula pode evoluir para a produção de energia. Muito importante para a célula. Os plastos, pessoal, são organelas presentes nos vegetais, certo? Nas algas e nos vegetais. Todos eles possuem essas organelas que têm determinadas funções, são os plastos. Então, temos os tipos chamados de leucoplastos e os cromoplastos. Os leucoplastos são bolsas que armazenam substâncias, certo? Na maioria das vezes. E os cromoplastos são os que têm cor. O leuco ele é incolor e o cromoplasto ele é colorido. Então são vários tipos de várias cores, vermelho, verde, amarelo, dependendo da parte da planta. Como nós não vamos ver todos os plastos, certo? A gente vai focar em um específico chamado de cloroplasto, certo? Ele já é de cor esverdeada. Está presente principalmente nas folhas da planta. Funciona, como já está aqui na frente, ó, realizando a fotossíntese vegetal. Então ele está aqui, ó, são organelas que apresentam pequenas moedinhas empilhadas dentro do seu interior e que vão realizar a fotossíntese. Para que a fotossíntese aconteça, é preciso que nós tenhamos luz, certo? Importantíssimo. Esteja presente água, esteja presente sais, enzimas, esteja presente substâncias químicas que vão ser transformadas em nutrientes pela planta. Então aqui nós temos as regiões da planta importantes para a realização dessa etapa. Então apenas em algas e plantas a gente vai encontrar que vão realizar fotossíntese. Nós temos uma substância química aqui dentro, ó, parecida com aquela lá da mitocôndria, aquele líquido. Aqui não dá para ver muito bem, mas está presente aqui nessa região. E essa substância é chamada de estroma. Contém água, sais, enzimas, tudo que o cloroplasto precisa para realizar a fotossíntese.
nós temos os tilacoides, que são essas pequenas moedinhas que estão aí empilhadas uma sobre a outra. Existem várias dessas moedas, desses tilacoides, e que vão ajudar na fotossíntese. Quando a gente tem vários empilhados, ó, um sobre o outro, a gente chama isso de grânulo. Certo? Então, são as moedinhas, os tilacoides, que são as partes mais importantes, que estão presentes no cloroplasto para a realização da fotossíntese. Os vacúolos, pessoal, são bolsas. São estruturas que têm várias funções e que estão presentes nas plantas e também nos animais. Nós temos vários tipos, vamos estudar 3 aqui, tá certo? Vamos ver o vacúolo de suco celular. Ele é tipo uma bolsa, ó. Esse espaço aqui, ó, é um espaço que pode ser utilizado para armazenar água, armazenar nutrientes. Algumas plantas possuem esse tipo de vacúolo, vacúolo de suco celular, com a função de armazenar água e nutrientes, presente principalmente nas células vegetais, esse tipo de vacúolo. O segundo vacúolo, ele é um vacúolo que regula, certo, a quantidade de água dentro das células. Células que temos como exemplo os protozoários. Então aqui está um paramércio, é um micróbio que a gente encontra na água, certo? Na água doce. E esse micróbio, ele possui uma quantidade, digamos assim, de sal dentro dele, que às vezes, certo, é maior do que do lado de fora. E a gente estudou no capítulo anterior sobre os transportes através da membrana, que a água sempre vai para o local que é mais salgado. Então, se o lado de dentro do protozoário é mais salgado, a água começa a entrar, a água começa a ser absorvida. E o protozoário ele começa a inchar. Ele pode inchar e pode explodir de tanta água que entra nele. Então ele precisa dar um jeito de jogar fora o excesso de água. Ele vai fazer isso através do vacúolo chamado de pulsátil ou contrátil. Então esse vacúolo funciona como uma bomba, bombeando a água para fora do protozoário, para fora da célula. Consequentemente equilibra a pressão e o protozoário não explode. Então tá aqui, ó, funcionando como está mais ou menos esse esqueminha, ó. Ele bombeando a água para fora, ó, esguichando e eliminando o excesso hídrico. Ok? Então ele possui aqui na sua região extrema, ó, ele pode possuir 2 dessas bombas fazendo isso, eliminando a quantidade de água em excesso para que ele não exploda. Bombeamento de água, a função encontrada nesses protozoários de água doce. Água salgada isso não acontece porque tanto fora quanto dentro do protozoário a quantidade é igual. Então a água que entra é igual à água que sai. Então ele não tem problemas, mas o de água doce sim. O terceiro e último vacúolo, ele é um vacúolo, como não está dizendo, ó, digestivo. Ele é um vacúolo utilizado para armazenar comida que vai ser digerida. É tipo um estômago. O nutriente entra, ó, ele é capturado e colocado dentro de uma bolha, dentro de um vacúolo. Ele é chamado de digestivo porque os lisossomos, lembram? Que são organelas que ajudam na digestão celular. Eles vão para essa bolha, para esse vacúolo, e começam a jogar os ácidos lá dentro. E isso vai provocar digestão do alimento, ele vai ser absorvido, o que for bom, o que for nutritivo para a célula, então ó, começa a ser absorvido, vindo para o citoplasma, e o que não presta vai ser eliminado, ó, por exocitose, que a gente falou isso na última aula sobre membranas. Então ele pode entrar, aí se for um alimento sólido, certo? A gente chama de fagocitose, se for um alimento líquido, de pinocitose. Então é quando entra, forma o vacúolo digestivo e vai sair. Então, tá aí, responsável pelo armazenamento para a digestão celular. Nós temos os peroxissomos, pessoal, que são essas bolhas especiais, são organelas importantes para o nosso organismo e que tem uma função de realizar digestão, algumas digestões, algumas transformações e quebras de substâncias e de desintoxicação. Então essas organelas possuem enzimas especiais,
Essas enzimas quebram gorduras e proteínas, então ajuda na nutrição, na digestão celular. Não é um lisossomo, tá certo? É um tipo específico e que tem uma atuação também de proteger a célula de substâncias tóxicas, realizando a desintoxicação. Nós temos uma enzima dentro do peroxissomo chamada de catalase. O que é que a catalase faz? Ela pega moléculas de água tóxicas, certo? São moléculas chamadas de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. É H2O2. A fórmula da água todo mundo sabe, fácil demais, H2O. Enquanto tem dois hidrogênios e um oxigênio, tudo bem. A molécula ela não é tóxica, ela não faz mal para a célula, todo mundo sabe disso. Mas em um determinado momento em que acontecem reações químicas na célula, pode acontecer de dois átomos de oxigênio se juntarem aos dois átomos de hidrogênio. Em vez de um oxigênio, tem dois. Então, H2O2. Então, ela para de ser chamada de água e passa a ser chamada de água oxigenada. Isso é uma substância tóxica. Ah, Bruno, então quer dizer que aquela água oxigenada que a gente coloca nas feridas, que fica espumando, aquilo dali é uma substância tóxica? Exatamente. E por que a gente coloca na ferida? Existem micróbios que não suportam o oxigênio. Eles morrem na presença do oxigênio. Exemplo, a bactéria do tétano. Ela não suporta a presença de oxigênio e você pode matar essa bactéria, evitando a doença. Qual é a lógica de se usar ela na ferida? Então, para isso você tem que entender o processo da catalase, que está presente no nosso sangue. Nosso sangue tem peroxissomo, tem isso aqui, ó. Então, o que acontece? A catalase, que está dentro do peroxissomo, ela reage com a água oxigenada. O que é que nós não queremos no nosso corpo? Essa H2O2. Mas ela é produzida naturalmente pelas reações químicas. Então, meu corpo tem que dar um jeito de transformar novamente essa molécula em uma substância não tóxica. Então, ela utiliza a catalase, que tira o oxigênio da água. Então, aquela espuma e aquela questão que a gente vê da ferida borbulhar, que dali nada mais é do que a reação química da catalase, que está no seu sangue, com a água oxigenada que você colocou lá. E vai liberar água e oxigênio. Então, se a bactéria do tétano estiver presente ali, ela vai estar presente no local que tem oxigênio. Então, ela vai ser morta. Então, a catalase serve para isso. Quebrar a molécula de água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. É isso que os peroxissomos fazem. Último, nós temos os glioxissomos. São também organelas importantes para, digamos assim, uma questão mais alimentar, certo? Mais de desenvolvimento, crescimento nas células vegetais. A gente vai encontrar principalmente nas sementes esse tipo de organela, que tem a função de transformar gorduras, certo? Óleos, lipídios em glicose, em carboidratos. Então a função dele é pegar uma substância nutritiva de armazenamento, como os óleos, e transformar em carboidrato, que é tipo a gasolina da célula, que vai ajudar no crescimento da semente. Principalmente sementes oleaginosas. Elas têm uma grande quantidade desse tipo de organela, dos glioxissomos, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente concluiu o capítulo, né, da membrana e do citoplasma e até a próxima, beleza? Até mais, se cuidem!